Vamos então, você pergunta, o pastor Natanael Rinaldi responde. Aqui ouviram o nosso apelo e fizeram as perguntas no início do programa. Vamos iniciar aqui com o Marcelo da Igreja Cristo Vem, da Cota 200 de Cubatão. Um abraço a todos aí. E o Marcelo da Igreja Cristo Vem pergunta ao senhor o seguinte, pastor Natanael Rinaldi: quem são os cães mencionados conforme Mateus 7,6, Filipenses 3,2, Apocalipse 22,15? Na verdade, ele faz duas perguntas. E a segunda: qual o propósito de Jesus julgar as nações e qual será o momento que isso ocorrerá? Marcelo, da Igreja Cristo Vem, Cota 200 de Cubatão. Nós temos aqui essa pergunta do Marcelo. Aliás, são duas perguntas. Ele faz a seguinte pergunta: quem são os cães mencionados em Mateus 17, versículo 6, Filipenses capítulo 3, versículo 2 e Apocalipse 22, versículo 15. Nós vamos fazer a leitura de Mateus 17, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedace. Segunda passagem indicada é Filipenses capítulo 3, versículo 2, onde lemos: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E finalmente, o último livro da Bíblia, nós temos em Apocalipse 22 e versículo 15, estas palavras: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Agora, a nossa opinião sobre cães, queremos dizer que o tratamento dispensado a tipos dessa pessoa, que são comparados a cães, não vale a pena partilhar com eles as verdades da palavra de Deus, ou os tesouros do céu, como diz Mateus 7, versículo 6, a primeira vez que lemos a respeito dos cães citados por Jesus, cães e porcos. Então são pessoas a quem não vale a pena repartir a verdade do Evangelho, porque são pessoas do tipo que já desprezam de antemão qualquer comunicação. Agora, nós devemos também ter a segunda pergunta, que diz: qual é o propósito de Jesus de julgar as nações e qual será o momento que isso ocorrerá? Nós temos o capítulo 25 de Mateus, versículo 31, é chamado como o juízo das nações. Que tipo de nações? As nações que se mostraram contrárias ou rebeldes ou inimigas do povo de Israel, ou presentemente nós chamamos de judeus. Então nós temos assim o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então há nações que são amigas do povo de Israel, como nós vemos os Estados Unidos, são nações que se colocam sempre ao lado do povo de Israel, e nações inimigas, como Rússia e os países árabes, que seguem o islamismo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí começa a mencionar
o que eles fizeram. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, e assim sucessivamente. Estive nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, até que chegar ao versículo 41 desse capítulo 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes. Então, nações que se mostraram inimigas do povo de Israel serão julgadas para salvação ou perdição. Muito bem. Uma outra pergunta de uma pessoa que não quer se identificar diz o seguinte: a pessoa que não é batizada no Espírito Santo, não sente o Espírito Santo, tem algum problema? Não será salva, diz a pergunta. Eu quero dizer que há um equívoco dessa pessoa. Por quê? Perguntará. Porque as atividades, as ações do Espírito Santo aqui na Terra, elas são duas. Primeira, o Espírito Santo atua na vida de pessoas não crentes. Quem leva uma pessoa a crer no Senhor Jesus Cristo, senão o Espírito Santo? É o que nós lemos na Bíblia, em João, capítulo 17. Nesse capítulo 17 de João, versículo 6, Jesus disse, Jesus falou assim, aliás, João 16, versículo 7, eu tive aqui um equívoco na citação do texto. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas quando eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Então, a primeira atividade do Espírito Santo junto a uma pessoa que não é cristã não é batizá-la com o Espírito Santo, mas é levá-la à aceitação de Jesus como Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 3, está bem claro o que diz aqui o escritor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E isso implica em salvação, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9, diz aqui o apóstolo Paulo que a salvação se recebe da seguinte forma: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Logo, uma pessoa, de princípio, não é batizada com o Espírito Santo. Ela recebe a atuação do Espírito Santo para convencê-la que ela é pecador ou pecadora. Depois de receber a Cristo foi quando Jesus, em Atos capítulo 1, nós lemos versículo 4, versículo 8, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda colocação de atividade para aquele que recebeu a Cristo como Salvador. Agora, o que me admira é que muita gente, desculpe a colocação,
que se diz batizada com o Espírito Santo não tem a mínima atividade no campo do evangelismo. Não distribui folheto, não sai numa campanha de evangelismo com outros. É uma pessoa desligada. Agora fala muita língua estranha dentro dos cultos, querendo notar-se como crente espiritual sem atividade, que é produzida pelo Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha de Jesus. Então fica aqui a nossa pessoa. Se a pessoa que não recebeu o batismo com o Espírito Santo é salva, ela é salva, tão salva quanto aquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Muito bem, um aviso aqui, um aviso não, né? Nossos parabéns à nossa irmã Neuza Lopes Duarte, que hoje está aniversariando, a nossa irmã Neuzinha, aqui da Igreja Sede. Que Deus abençoe, irmã Neuza, pastor Natanael Rinaldi. Irmã Neuza está aniversariando hoje. Quero apresentar meus cumprimentos à nossa irmã, porque esta irmã é uma irmã diligente. Precisa-se dela para qualquer atividade ligada à visitação em hospitais, em casa. Ela é da primeira linha, junta com outras irmãs, estão fazendo um trabalho muito bonito, aliás, necessário junto aos hospitais da Santa Casa, Beneficência Portuguesa, e têm levado pessoas ao conhecimento de Cristo. Cada visita que fazem, distribuem um Novo Testamento, preparado para pessoas que ainda não leram a Bíblia, para ler passagens adequadas à sua necessidade espiritual, física, e sabemos que a Bíblia é um livro que consola mormente as palavras de Jesus no Novo Testamento. Então, nossos parabéns para a nossa irmã pela sua atividade e continue neste zelo que a irmã tem demonstrado. Amém. Uma nova pergunta de uma pessoa que também não quer se identificar. É lícito ao cristão ouvir música do mundo, pastor Natanael Rinaldi? Eu quero dizer que o cristão não é uma pessoa prisioneira de alguém. Ele tem liberdade. Agora, ele, como uma pessoa nascida de novo, deve ter sentimentos, apreciações pelas coisas ligadas a Deus. Ora, se eu ligo meu rádio, minha televisão, para ouvir músicas profanas, o que vai acontecer? Se eu prestar atenção na letra, eu estou sendo encaminhado para desejar assuntos ligados ao sexo, porque hoje a preferência é sexo. É o tempo da sexolatria. E também estarei num ritmo de música que depois eu vou estranhar quando cantar louvores a Deus. Num ritmo mais lento, mais adequado à reverência que Deus merece. Então não vejo razão. Você quer ouvir, não vou dizer para você que seja pecado, só que vai encaminhá-lo para o pecado. Tenha cuidado, porque está escrito em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Palavras de Jesus. Há de amar a um e aborrecer o outro. Então, essa é a nossa colocação para o nosso NQI, homem, mas que Deus o abençoe, que você prefira ouvir hinos ligados aos louvores a Deus, que você vai ficar mais perto de Deus, certamente. Amém. Tiago, da Assembleia de Deus. O Tiago pergunta o seguinte, duas perguntas. Qual foi a causa da morte de Jesus cientificamente falando? Difícil, hein, pastor? Mas eu sei que o senhor poderá responder. Segunda, qual é a diferença do estar afastado e o desviado da igreja? Bom, eu não sou médico para poder dar uma opinião cientificamente sobre a morte de Jesus. Eu posso dizer, à luz da Bíblia Sagrada, com muita segurança, que Jesus realmente, ele deu o brado
Em João 19, versículo 30, está consumado. Em Lucas 23, 46, Jesus declarou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, faleceu. Além disso, houve sinais na natureza. No momento em que Jesus expirou, trevas sobre a terra, mortos que estavam nos sepulcros ressuscitaram, as pedras se romperam, montanhas se romperam, sinais característicos da morte daquele que na terra serviu como nosso expiador, morreu por nós na cruz do Calvário, e temos as declarações bíblicas a respeito desse resultado, como 1 Pedro 2, 24, levando ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. E a maior prova concludente de que Jesus morreu foi quando os soldados, para apressar a morte dos 3 que estavam no túmulo, na cruz, porque o dia seguinte era um sábado duplo, sábado semanal e sábado anual da Páscoa, ou de outra atividade, de uma das festas anuais, que eram 7 do judaísmo. Aqueles soldados que chegaram, do primeiro e terceiro, quebraram as pernas para apressar a morte deles. Quando chegaram ao que estava no centro, Jesus, notaram que estava morto. E para comprovar a morte de Jesus, espetaram a lança no peito de Jesus e saiu sangue e água, mostrando que já estava, então, Jesus morto há algum tempo. De modo que esta é a situação que nós podemos responder com relação à pessoa de Cristo. Sem dúvida, a morte de Jesus é um fato histórico. Quero dizer que só existe um povo na terra que nega a morte de Jesus. São os islâmicos, apontando que durante a ida de Jesus para a crucificação, alguém tomou seu lugar. Isso não é fato histórico, é inventado pelos islâmicos. Embora apreciem a pessoa de Cristo, mas eles não creem na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Agora, outro qualquer povo, por exemplo, um cristão, eu não admito que seja cristão negando a morte de Cristo. Se ele nega a morte física de Jesus, obviamente ele tem que também negar a ressurreição corporal de Jesus. E diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que evangelho consiste nisso, que Cristo morreu por nós na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por Cefas, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então a ressurreição de Cristo é uma prova evidente da sua morte, porque ele não podia ressuscitar sem ter primeiro morrido fisicamente. Quem nega a ressurreição de Cristo não tem salvação. E, obviamente, quem nega a ressurreição nega a sua morte. Logo, pode pregar de casa em casa, pode bater nas portas, negou a ressurreição de Cristo, dizendo que Jesus de Nazaré não existe mais, fecha sua Bíblia e vai para casa, porque o que você fizer não tem utilidade. É o que está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 17. E se nós esperamos por Cristo só nesta vida, versículo 19, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu não tiver uma esperança celestial, eu vou me colocar nessa situação. De todos os homens, os mais miseráveis. Mas nós cremos que nós, dentro da nova aliança, de acordo com Hebreus 3, versículo 1, somos vocacionados para as mansões celestiais, segundo promessa de Jesus em João 14, 2 e 3. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé.
E Jesus disse em João 14, 2 e 3, vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Segunda pergunta do nosso Tiago, da Assembleia de Deus. Qual é a diferença do estar afastado e o estar desviado? É um e o outro igual. Hebreus capítulo 10, nós encontramos o seguinte aviso, muito solene, para pessoas que estão, às vezes, não levando a sério a vida espiritual, e está escrito o seguinte, versículo 25 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Desviado, afastado, vive fora da igreja. Como é costume de alguns. Antes, ademoestando-nos uns aos outros. Tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. E uma pessoa afastada e desviada, ela está no caminho do versículo 26 seguinte. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Afastamento definitivo. E depois não tem choro, porque não há oportunidade de arrependimento. Muito bem, glória a Deus pela sua explicação. Irmã Aurora ligou e disse que o programa, a mensagem está sendo muito gratificante. Um abraço então, Deus abençoe. A irmã Aurora Vilas Boas Correia, irmã da igreja aqui da Igreja Sede, Silva Jardim, número 503. O GC de Praia Grande, da Casa da Bênção de Praia Grande, é GC, né? Irmão GC. Contou uma história aqui, pastor, ó. Prezados ouvintes, preste atenção. Uma esposa dizendo não amar mais seu marido, os dois são cristãos, ele presbítero e ela diaconisa, veja. Não tinha mais relações íntimas. Seu marido, após 6 meses nessa situação, conheceu outra irmã na fé, divorciou-se e hoje irá casar-se com essa outra pessoa que ele conheceu. Pergunta escabrosa, pastor. Não houve fornicação, adultério enquanto casados. Eles estão em pecado agora nessa situação? Eu quero dizer aqui, uma esposa dizendo que não ama mais o seu marido. Os dois são cristãos. Olha, eu não posso admitir que um presbítero e uma diaconisa de uma igreja caiam nessa situação. Onde se viu essa petulância da mulher chegar para o marido e dizer-lhe assim na bucha, eu não amo mais você? Ela abriu o campo para o marido. Ele não está justificado. Um presbítero da igreja que se junta com uma pessoa da própria igreja, isso é um escândalo, não é possível. Os dois estão sujeitos à disciplina da igreja. Os dois estão sujeitos à disciplina da igreja. Nenhum nem outro tem justificativo. Porque é um atrevimento, contrário à Bíblia Sagrada, uma mulher chegar-se para o marido e dizer dessa maneira, ela desrespeitou o marido, ele não tem razão de agir como agiu, ele pecou, está em adultério e a situação dos dois não está legal. Diz aqui no capítulo 5, versículo 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja.
sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 22 até o versículo 33, trata deste assunto. Se tiver alguém, pastor da igreja, ouvindo, esse caso é de disciplina dos dois. Perde cargos e perde a comunhão até quando o pastor resolver e decidir pela sua autoridade como pastor da igreja. Aqui uma informação complementar, diz que a irmã com quem ele vai casar é de outra igreja, não é da igreja de... Bem, não importa, aqui o pastor vale, então, continua valendo, mesmo que a pessoa que ele vai casar de outra igreja, continua valendo a resposta aqui que o pastor Natanael já fez aqui ao irmão GC. A Vera, da Assembleia de Deus do Guarujá, diz o seguinte, o pastor da igreja dela, né? Assembleia de Deus do Guarujá, Vera, numa mensagem, diz que Jesus não morreu e pede para o senhor explicar. Eu só posso entender que ela entendeu mal o que o pastor falou, mas vamos passar aqui a pergunta para o pastor Natanael Rinaldi. Uma pessoa, vou repetir o que eu já disse agora, uma pessoa que nega que Jesus morreu, também não crê na ressurreição corporal de Jesus. Se não creu, nem é crente é. Está lá no Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11. Vou repetir a leitura para que fique bem consciente. Nega a morte de Jesus, consequentemente, obviamente, nega também a ressurreição corporal de Jesus. Se negou a ressurreição corporal de Jesus, pode fechar sua Bíblia e passear que você está fora. Capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, se não crê na morte de Jesus, também não crê na ressurreição, porque ninguém pode ressuscitar se não tiver morrido. Então, meu amigo, você está perdendo tempo. Se é verdade, se não houve equívoco nessa colocação, me parece absurda um pastor chegar a esse extremo, mas eu estou respondendo dentro da pergunta formulada. Quero saber, se possível, se isto é verdade do próprio pastor. Temos aqui uma pergunta, pastor, não sei se o senhor vai lembrar aqui, mas a Neuza diz que ontem o senhor respondeu sobre uma pergunta que ela fez sobre uma pulseira. É. Exato. E que ela comprou, mas ela não ouviu a resposta. Rapidamente, porque até estamos terminando, o senhor poderia falar alguma coisa sobre isso que o senhor falou ontem? Rapidamente. Vamos rapidamente para dizer à nossa irmã. Eu quero dizer o seguinte à nossa irmã, que esse sinal, essa pulseira que a irmã comprou, que tem um 8 deitado, significa algo infinito. E esse infinito, então, se relaciona com alguma coisa que a pessoa
por exemplo, prefere na vida que nunca se acabasse. Vou dar um Eternamente. exemplo. Para pessoas que gostam de dinheiro, elas sempre gostariam de ajuntar mais, como diz a Bíblia. Quem amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Enquanto viver, ele quer viver nesse clima, nessa situação de muito dinheiro. Agora, para os jovens, geralmente, quando se coloca 1,8 deitado, significa que a pessoa, por exemplo, está namorando, quer viver uma infinitude, isso correspondente à vida da pessoa, com essa mesma pessoa. Então, é um sinal que indica uma colocação mais mundana do que propriamente bíblica. Porque isso aqui é usado também pelos cientistas, pelos estudiosos da natureza, com respeito ao número de estrelas e planetas e outras coisas mais. Eles analisam como se há uma infinitude neste universo. É um direito que cada qual tem de pesquisar. Agora, para uma pessoa modesta, que admito que não tem estudos científicos, só pode ter um significado no braço de uma jovem, alguém que esteja namorando e quer que esse namoro perdure infinitamente.